Olá, sejam bem-vindos a essa live de perguntas e respostas com foco aí no desenvolvimento humano através do Enneagrama. Sejam todos bem-vindos desde já. Quer saber um pouquinho sobre Enneagrama? Quer saber um pouquinho sobre desenvolvimento humano? A hora é agora. Enquanto vocês vão chegando, vão clicando no aviãozinho, compartilhando, que vai ter muito conhecimento, aliás, muitas dúvidas para esclarecer hoje. Muita coisa interessante, hein? Vamos que vamos. Vamos chegando. Hoje nessa live de perguntas e respostas, muita coisa interessante a gente vai responder aqui hoje. Se você ainda não fez sua pergunta, pode fazer por aqui mesmo, que eu vou anotando aqui, a gente vai tirando as dúvidas, vai falando ao vivo. Se tiver alguma questão mais íntima, mais particular, já sabe, manda no meu direct, manda no WhatsApp, pode mandar áudio, enfim, o canal de comunicação é aberto e, se necessário, claro, só aqui entre duas pessoas, com todo o sigilo que vocês já sabem que a gente sempre preza, ok? Vamos chegando, Lucas. Isso aí, Dayana. Vamos que vamos. Hoje, então, muito autoconhecimento nessas perguntas e respostas, com foco no desenvolvimento humano, mas principalmente através do Enneagrama, essa ferramenta que a gente sabe aí que tem mais de 3.000 anos, mas muito pouco difundida, poucas pessoas conhecem no final das contas. A gente vai falar aí, vai responder algumas questões um pouco mais técnicas, um pouco mais comuns, da maioria das pessoas que ainda não conhecem o Enneagrama, mas que já ouviu falar de alguma maneira. Se você tem sua dúvida e não perguntou ainda lá nas caixinhas de perguntas, pode fazer aqui ao vivo, pode mandar aí, como eu disse, mas se tiver mais confortável mandar no particular, pode mandar também que depois eu respondo sem nenhum problema, muito pelo contrário, vai ser um prazer responder cada uma dessas questões, ok? Vão ficando comigo aqui, enquanto isso, vai compartilhando, vai mandando essa live aí para outras pessoas que vocês acreditam que possam usufruir do autoconhecimento gerado através do Enneagrama. E, mais uma vez, vai ser um prazer responder cada uma dessas questões. O Enneagrama para mim é uma paixão, é um propósito de vida que me deixa muito confortável de falar aí em qualquer lugar, em qualquer momento, sem nenhum problema. Então, pode mandar aí a hora que você tiver com a dúvida, que a gente vai respondendo, ok? Sejam bem-vindos aí, Amanda, Claudiana. Nós temos aí 9 perguntas de cara aqui, mas que acaba uma puxando a outra e o assunto vai rendendo. São poucas perguntas, mas o negócio vai fazendo acontecer. Rodrigo Assalim. Rodrigo, provavelmente algumas pessoas te fizeram algumas perguntas hoje, né? Ou ontem, não sei. Quais foram essas perguntas? Se você respondeu para eles, está com alguma dúvida ou não respondeu ainda, a hora é agora. Pergunta aí que eu respondo. Talvez seja um grande momento da gente compartilhar. A gente fala que o Enneagrama ele é muito pouco difundido, né? Poucas pessoas conhecem. Mas à medida que vai conhecendo, em contrapartida, não quer abrir mão mais desse conhecimento. Percebe aí a possibilidade que a gente tem de crescimento, de desenvolvimento, tanto pelo lado pessoal e profissional, e não vai abrir mão disso fácil. E aí acaba que a gente vai propagando isso para outras pessoas, vai levando essa ferramenta aí para outras pessoas das mais diversas maneiras possíveis, né? Essas são as básicas, Rodrigo, ótimo. Tem aqui também. O para que serve não tinha não, vou até colocar aqui. Aliás, vou responder as duas na sequência, que uma coisa puxa a outra. Mas o que é o Enneagrama, já tinha me perguntado aqui, já estava até anotado. Deixa eu colocar aqui na minha colinha das perguntas, porque senão a gente empolga, responde umas coisas e não responde outras. Bora lá então, né? Vamos falar o que é esse bendito Enneagrama que o povo tanto fala, tanto pergunta, tanto comenta,
tanto fala do tal de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo isso, tipo aquilo outro. É um povo de uns tipos esquisito, né? Como uma vez eu ouvi de uma pessoa aí, e por aí vai. Outro falou, eu sou o tipo que eu quiser, não sei o quê, e vai virando essa zoeira aí no final das contas. Mas é porque a gente não sabe, tudo que é desconhecido, a gente meio que, será? Desconfia, e é natural. De qualquer animal, racional ou irracional, a gente fica com um pezinho atrás com aquilo que a gente desconhece. E não vai ser diferente com o Enneagrama, não é diferente com o Enneagrama. Bom, começando então, Rodrigo, aliás, só um segundinho antes de começar, é aquele recadinho que você sabe, né? Quem puder aí clicar nesse aviãozinho, compartilhar com outras pessoas, provavelmente vai ter alguém aí nos seus contatos que ainda não conhece Enneagrama ou que já ouviu falar, mas ainda não teve oportunidade. E como é a live de perguntas e respostas, a hora é agora. Então pergunte aí, se você não mandou essa pergunta para mim em particular, faz igual o Rodrigo fez aí, pode perguntar no ao vivo aqui, que uma coisa vai puxando a outra e a gente vai desembolando isso. Rodrigo, começando por essa pergunta, como eu disse, né? Você mandou duas, uma delas já estava aqui no meu script. O que é o Enneagrama? Para que serve o Enneagrama? Uma coisa muito vinculada à outra, mas o que é? Basicamente o Enneagrama é uma ferramenta milenar. Tem relatos aí de 3.000 anos, é muito antigo. O Enneagrama é um conjunto de conhecimentos que foram sendo agregados um ao outro de forma despretensiosa. Quando a gente fala, por exemplo, de leis matemáticas, era quem estudava as questões da matemática. Mas aí veio uma outra pessoa que não tinha nada a ver, outros estudiosos que não tinham nada a ver, falou, peraí, esse negócio que você está me mostrando aí, essa fórmula, esse movimento todo, tem um pouco a ver com astrologia. E astrologia no sentido de, hoje o Sol está aqui, amanhã ele está um pouquinho mais para lá, determinada época do ano ele foi lá para o outro lado, depois ele volta de novo, é uma coisa meio cíclica. Parece que isso tem a ver com matemática. E aí daqui a pouco outros estudiosos que não tinham nada a ver, nem com astrologia, nem com o estudo dos movimentos dos astros, muito menos com a matemática, estava estudando o desenvolvimento das plantas e falou, peraí, estou percebendo que quando a lua está assim, a planta está assado, a maré está assim, parece que tem alguma coisa a ver. Aí outras pessoas falaram, peraí, nós temos um grupo de estudo aqui que nós estamos estudando as emoções que são mais afloradas nas pessoas, e parece que junta isso com uma coisa com a outra, parece que tem alguma coisa a ver, né? Foi mais ou menos assim que foi formando o pool de conhecimentos muito extenso do Enneagrama. Aliás, é por isso que a gente fala que o Enneagrama não tem pai. Vira e mexe aparece um dono do Enneagrama por aí, né? Mas não tem. Como é que a gente coloca um pai ou uma linha de raciocínio? É exatamente o contrário. É uma linha muito grande, é uma vertente muito grande de conhecimentos. São várias linhas para chegar no Enneagrama que a gente conhece hoje, em 2021. Teve grandes contribuições no Enneagrama há cerca de 3 anos. Então não é engessado, não é um conhecimento travado. É exatamente o oposto disso. O Enneagrama está sempre em movimento, porque a gente está sempre em movimento. Eu estava vendo uma live, um vídeo de sertanejos, contando uma história que parecia uma coisa muito antiga. Era uma zoeira danada lá, mas sabe o que era o objeto central do caos lá da história? Fax. É uma coisa muito antiga, né? Eu tenho certeza que tem um bocado de gente aí que usou fax até cansar. E aí, adaptou ou não? A gente está sempre em movimento. Olha o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento. Como será que a gente vai estar daqui a 10 anos? No Enneagrama não é diferente. Então o Enneagrama começou a nascer por aí, até chegar no formato que a gente conhece hoje, nesse jeito mais didático, mais pedagógico, para poder repassar essa informação. Porque, na verdade, como era esse pool tão complexo, e não tinha as tecnologias que a gente tem hoje para poder repassar essa informação, era repassado muito de forma oral. E como era, a gente está falando lá da região do Baixo Egito, e por aí vai, Europa, e bem lá naquela região, e depois que foi chegando, cerca de 100 anos que chegou aqui para a gente, imagina o que foi isso sendo traduzido
de uma língua para outra, coisa que foi escrita há 16 séculos e por aí vai. Em outras culturas, e cultura a gente pode falar nos dias de hoje, né? A gente mora no Brasil, que você sai de Minas e vai para o norte de Minas é uma cultura, você vai para o norte do país é outro continente. E não vai ser diferente quando a gente pega uma coisa tão distante assim. Mas a gente fala então basicamente, o que é o Enneagrama? É esse conjunto então de conhecimentos que nos ajuda a se conhecer, se descobrir, através na nossa metodologia, né? Através de um pedaço, vamos dizer assim, pedagógico, mas uma outra parte muito grande de autoobservação. Então é mais ou menos assim, deixa eu pegar um objeto aqui atrás. Eu estou falando da garrafinha azul. Estou dando a aula aqui da garrafinha azul. Como que a garrafinha azul se comporta? Quem tem uma garrafinha azul provavelmente é porque tem uma crença assim, uma crença assado, é porque interpretou que deveria ter uma garrafinha azul e ela se sentiu confortável. E aí de repente cada pessoa, na sua autoobservação, opa, eu tenho uma garrafinha dessa, eu gosto de ter uma garrafinha dessa. Fala um pouquinho mais sobre isso. Você está falando que quem tem esse comportamento, mexeu comigo esse aí, hein? E aí a pessoa vai se descobrindo naturalmente. E qual que é o grande objetivo? Para que serve isso tudo no final das contas? Para nos mostrar, já que a gente está buscando, né? Para nos mostrar como a gente ter maiores benefícios das relações interpessoais e tendo muito mais leveza. Porque olha só, quem é que não estressa? Quem é que não tem conflito interpessoal? Quem é que não tem conflito em casa, no relacionamento, com filhos e por aí vai? Todo mundo tem, naturalmente tem. Mas dos que têm, alguns querem melhorar, querem se desenvolver, querem diminuir essa confusão do dia a dia, essa confusão que a gente tem aí nos nossos momentos de estresse, só de estar aqui nesse mundo, independente da sua idade, do seu nível social, do seu nível educacional e por aí vai. Todo mundo tem. E como diminuir isso? O primeiro grande passo, né? Já respondendo então para que serve, o primeiro grande passo, se conhecer, se descobrir. E como eu estou dizendo, nas entrelinhas aqui, não vai ser eu que vou te contar como que você é. Imagina a última que entrou aí, a Gisele. A Gisele até, 3 meses... eu não sabia quem que era Gisele. Como é que eu vou chegar e falar, Gisele, senta aí que eu vou te contar quem que é a Gisele? Impossível, quem sou eu para fazer isso? Mas então agora eu vou falar do Gustavo Rotoplastic, que foi o que entrou aí em penúltimo. Já o conheço há uns 5 anos. Ele eu posso falar. Posso nada. Posso falar da minha irmã mais velha, nem da minha irmã mais nova. Quanto mais de alguém que a gente conhece há pouco tempo. Em contrapartida, a gente vai tendo muito subsídio, embora que se a gente vai ou não falar com que a pessoa é ou deixar de ser, não vem ao caso, mas a gente vai tendo mais subsídio para saber lidar com cada pessoa. Marcos Flávio, se eu estou enganado, eu não conheço pessoalmente, né, Marcos? Mas quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a entender como que ele funciona, quais são suas principais crenças e etc., eu posso não saber o que é o tipo dele, nunca venha saber, não tem problema disso. Mas daqui a pouco, espera aí, mas se o Marcos pensa assim, ele me falou isso assim, assim, assado, em poucos momentos eu já consigo ter uma noção de onde ele fica mais confortável e onde ele não fica tão confortável assim. E aí, pegando essa linha de raciocínio, aí eu posso sugerir movimentos muito mais confortáveis para a gente viver uma relação muito mais saudável. Se a gente está fechando um negócio, se ele está comprando um treinamento nosso, vindo participar conosco, se eu estou indo prestar um serviço para ele, se eu estou pegando uma referência com ele pelo telefone de um funcionário que a gente precisa contratar. Não vem ao caso qual que vai ser a relação, se seja de longo prazo ou de curto prazo. Mas a gente vai ter essa possibilidade. Estudar o Enneagrama seria um autoconhecimento total, Marcos. É autoconhecimento. É para você. Eu sempre faço essa pergunta, gente. Quem já fez aí sabe dessa clareza. Está na primeira aula, nos primeiros minutos.
o que que você está buscando aqui nesse treinamento? Por que você veio fazer o Enneagrama? E aí eu fico aqui apreensivo, escutando as respostas. E graças a Deus, 99% das respostas são: eu quero me conhecer, eu quero me entender, eu quero saber aonde o Enneagrama pode me ajudar. E aí, claro, isso vai variando, né? Porque eu quero ter uma vida mais leve, porque eu estou andando muito estressado, porque eu não consigo atingir os meus objetivos, porque eu fico procrastinando demais. E aí, varia muito. Bom, quando a pessoa responde de um jeito não tão adequado assim, que seria: eu estou buscando Enneagrama porque eu quero vender mais. Eu estou buscando Enneagrama porque eu não estou aguentando a minha esposa, eu quero aprender alguma coisa para poder mudá-la. Eu estou buscando Enneagrama para orientar o meu filho a passar no vestibular. Espera aí, quem é que vai passar no vestibular, você ou ele? Porque eu acredito que você já orienta. Entende? Então, o Enneagrama, a função do Enneagrama, a servidão do Enneagrama é para te ajudar a se descobrir ou redescobrir. Porque no fundo a gente acha que a gente se entende, que a gente sabe quem que nós somos, quais são os nossos comportamentos viciosos e por aí vai. Mas quando a gente realmente mergulha nesse autoconhecimento, muitas pessoas, a sua grande maioria, descobre que não sabia de quase nada. Ou sabia de algumas coisas, ou às vezes até tinha uma caminhada interessante, se é que essa pessoa já faz terapia aí, já faz outros trabalhos de autoconhecimento aí, enfim, aí realmente já pode ter alguns subsídios. Mas pelo olhar do Enneagrama, ainda tem uma terceira vantagem aí, uma outra vantagem, né? Que às vezes outras ferramentas não dão, outros desenvolvimento humano não dão, que é a gente ter a possibilidade de enxergar como se o Enneagrama fosse um mapa. É como se o Enneagrama fosse um mapa. Esse é o símbolo do Enneagrama, é um quadrinho aqui feito de pedrinhas, mas enfim, as cores não interessam, é só uma representação gráfica mesmo. De por onde que eu movimento, quais são os caminhos que eu mais tenho facilidade de percorrer. Sabe quando você sai do seu trabalho e vai para sua casa? Parece que você nem lembra como é que você chegou em casa. Parece que foi um piloto automático. É assim que a gente vive no nosso dia a dia. Quando a gente tem baixa consciência, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente vive no piloto automático. 95% das nossas ações são emocionais, 5% racionais. Então a gente não pensa, a gente não raciocina para fazer o que a gente está fazendo. Se alguém chega perto de você, a Janaína, daqui a pouco eu leio, Janaína. Se eu chegar perto da Janaína e falar assim: Janaína, pega aquele mouse lá para mim. Gente, essa frase, nesse tom, e vamos ser que a Janaína esteja aqui na minha frente e eu nem olhei direito para ela. E aí eu só falei isso: Janaína, pega aquele mouse para mim. Gente, essa frase curtinha, para a Janaína eu sei que não vai ter problema nenhum. Né, Janaína? Ela vai, beleza, vai chegar lá, vai pegar um mouse e vai entregar para mim. Vai ter pessoas que já vai pensar assim: credo, ele está com algum problema comigo. Ele nem pediu por favor. Ele nem olhou nos meus olhos. Vai ter pessoas que, se eu olhar e fizer um gesto, vamos supor que fosse aqui ao vivo, fizesse um gesto, a pessoa naturalmente ia lá, buscava e, ok, vou fazer outra coisa. E essa frase a gente não percebe no nosso dia a dia, que vai ter aí 9 interpretações diferentes, sendo algumas delas neutras, algumas que pode dar aí um certo conflito, e outras que a pessoa vai falar: pronto, eu já não vou voltar mais, porque essa pessoa tá com conflito para cima de mim, não tem condição, ela está querendo me atacar. E aí às vezes exagera de uma forma muito grandiosa. Entende? Tem várias maneiras diferentes para uma frase desse tamanho. Agora imagina as relações do dia a dia. Se você é um vendedor, se você é uma esposa, se você é um filho, sabe-se lá qual que é o papel que você queira trazer aqui nesse momento. É mais ou menos para isso que serve. Então, resumindo, Rodrigo, para nos conhecer, independente de qualquer outra pessoa externa, e nos possibilitar a ter relações mais saudáveis, mais leves, porque os conflitos sempre vão existir, não tem jeito, sempre existe. Vai me dizer que você está andando na rua, vira o pé
porque alguém cismou de parar na sua frente, estava andando na sua frente, aí parou, você meio que para não esbarrar na pessoa, torceu o pé. Vai falar que você não vai ficar meio com raiva na hora. Vai falar que às vezes você foi tentar ajudar uma pessoa, às vezes a gente escuta isso, né? Às vezes as pessoas vão lá, fazem algumas arrecadações e na hora de entregar a doação, quase que tem que pedir pelo amor de Deus para poder entregar. Vai falar que você não vai ficar chateado. Você fez todo aquele movimento de doação, de amor, na hora de entregar parece que a pessoa não quer receber. E por aí vai. Então os conflitos sempre vão existir. O que pode mudar é o jeito, são os caminhos que a gente pode percorrer para que isso diminua, e aí, claro, cada um vai ter o benefício que achar que é mais interessante. A Janaína está dizendo aqui, né? Esse autoconhecimento é um mergulho no nosso íntimo, na nossa essência. Sai do racional e mergulhar na nossa essência. No seu caso, sair do racional, né, Janaína? A gente falou nas outras lives que o Enneagrama é dividido em 3 centros de inteligência. As pessoas do centro de inteligência prático são as pessoas que, eu vou fazer em primeiro momento. As pessoas do centro de inteligência emocional, que vão sentir em primeiro momento, não vão sair fazendo, primeiro elas vão sentir o impacto daquilo e etc. E as pessoas, assim como você, Janaína, olha aí, né, como é que a gente vai pegando as entrelinhas. As pessoas que vão raciocinar em primeiro momento. E aí, todas elas, claro, vão ter aí as suas dificuldades, uma porque faz demais, outra porque sente demais e a outra porque pensa demais. O exagero de cada uma delas são os nossos calcanhares de Aquiles, né? O problema não é pensar, não é fazer, não é agir, não é sentir. O problema é o exagero, claro. Saber das nossas motivações, nossas prisões. Muito, Janaína. O que te motiva? O que te tira da cama? O que te faz fazer o que você faz? Ah, Antônio, fazer o que eu faço, aí geralmente a gente pega muito pelo lado profissional, né? O que me faz fazer o que eu faço é o valor da comissão. Esse negócio, nesse mercado que eu atuo, a comissão é muito bacana e está em alta, principalmente aí durante a pandemia, e é por isso que eu faço o que eu faço. Talvez você não saiba que você faz do jeito que você faz pela sua motivação. E do jeito que você faz, do jeito que você se comporta, é o mesmo jeito que você se comporta em casa, numa festa, num conflito, no trânsito. Quando você vai adquirir uma compra lá, vai comprar um sapato e o vendedor não te atende tão bem, e por aí vai. Essa linha central sua aí é o que a gente fala que é um conjunto de características que te motiva a agir. É a sua motivação central. E provavelmente, como todos nós geralmente temos um nível de consciência baixo, porque a gente não é treinado a buscar autoconhecimento, né? A gente é treinado a nascer, crescer, trabalhar muito, fazer uma família. Não é treinado a buscar autoconhecimento. Isso é muito novo. Ou vai me falar que seu pai, que o seu avô era um grande estudioso do autoconhecimento. Pode até ser, gente, como os estudiosos de Enneagrama lá de trás. Mas a gente estava falando, assim, de uma pequena parcela da população como um todo. E claro, né, Janaína, uma coisa está vinculada à outra, as nossas prisões. E aí nos prende a ser quem a gente nem gostaria de ser, mas que no final das contas a gente interpreta que deveria ser daquela maneira. Gente, vai fazendo isso aí, hein? Vai mandando as perguntas que eu vou respondendo. Enquanto isso, deixa eu começar aqui. E vai ter perguntas simples, como essas que são básicas para quem não conhece o Enneagrama, e vai ter pergunta para quem já conhece, tá? Olha só, nos aproximamos de tipos que são as nossas asas. Aliás, é uma pergunta, né? Tem comentário também aqui. Nos aproximamos dos tipos que são as nossas asas para a evolução? E aí, uma pessoa perguntou, e eu juntei as duas aqui, né? O que são asas? Bom, asas são, se a gente pegar aí o Enneagrama, imagina o Enneagrama na horizontal, 1, 2, 3, 4, vamos supor que você seja tipo 4, logo, tipo 4, logo você vai ter a asa 3 e a asa 2, são os números, asa 3 e asa 5, são os números que estão ao lado do seu número, do seu tipo, do seu traço, do seu ego, enfim, cada escola chama de um nome.
Então a pessoa do tipo 4 logo vai ter asa 3 e 5. E aí a pergunta nós nos aproximamos dessas asas para a nossa evolução? Sim. De uma certa maneira a gente busca, vamos imaginar uma asinha aí, né? Imagine você aí agora de braços abertos, como se fosse uma ave mesmo. Naturalmente essas asas nos ajudam a movimentar e a se equilibrar. Você vai se equilibrar naturalmente se você tem asas, não é assim? Por isso que a gente faz essa metáfora de asas. Mas às vezes a gente tem uma asa muito desenvolvida por um lado e parece um pinguim do outro. Uma asinha bem atrofiada, bem curtinha, que não serve para nada, mas ela está ali. Essa asa, a gente fala que as asas, e aliás é um caminho de crescimento, já respondendo então a pergunta em relação à evolução, sim, a gente tomar consciência das nossas asas é o primeiro caminho de crescimento. É a primeira possibilidade, que é o número que está mais próximo do nosso e é um dos que mais nos influencia. Essa asa, a título de curiosidade aqui, tá? Deixa eu acelerar, senão não vai dar tempo de responder tudo. Mas essa asa, a primeira asa a gente desenvolve na nossa adolescência. A gente sente a personalidade até os 7 anos de idade, mais ou menos, e depois na adolescência a gente desenvolve uma asa. E a outra asa, a segunda asa, a gente vai desenvolver quando a maturidade apertar. E aí, pode ter pessoas que vão desenvolver essa asa aí nos 20 e poucos, no 30 e poucos, nos 50. Vai ter pessoa que vai partir desse mundo sem desenvolver a outra asa, porque a maturidade não cobrou. Então, é mais ou menos assim. E equilíbrio, né, gente? A asa vai servir para os nossos equilíbrios mais próximos possíveis. E falando de asa, assim também como os tipos, a gente pode usar muito o lado luz ou muito o lado sombra. Então, vamos dizer que o tipo X aí tem a asa 6. Eu posso usar muito a asa 6 no lado luz, o que tem de bom no 6, ou eu posso usar no lado sombra o pior do 6. É por isso então que a gente tem que entender. Vamos supor que seja o tipo 7 então, né? Além de entender o tipo 7, naturalmente a gente entender o tipo 6, o tipo 8 e claro, no final das contas, todos os 9 que compõem aí o nosso mapa. Apesar de sermos tipos diferentes dos meus pais e eu, percebo que tem tipos diferentes deles, o tipo diferente deles. Os nossos pais nos influenciam, assim como o ambiente, assim como as nossas crenças, os nossos valores que naturalmente a gente vai criando e vai sendo influenciado pelo nosso meio, assim como a nossa própria interpretação, assim como a sua missão nata aqui nesse mundo. Naturalmente você vem nesse mundo aqui por alguma razão, você não vem aqui de graça. Se você não sabe, aliás, qual que é a sua missão aqui nesse mundo, provavelmente você deve estar andando atrás do rabo aí, meio perdido, sem saber o que você está fazendo. Qual que é a sua missão? Então você veio nesse mundo com alguma missão. Agora, qual que é você que vai saber. Se você está ouvindo que a sua missão é, narrada por outra pessoa, talvez você esteja participando aí de um filme, sendo um ator de um filme que não é seu. Então, tome cuidado com isso. Então, não existe, gente, uma relação, vamos dizer em números aleatórios aqui, tá? Minha mãe é tipo 5, meu pai é tipo 6. Logo, eu vou ser tipo 7. Logo, eu vou ser tipo 5 ou 6. Logo, eu vou ser tipo 4. Logo, você vai ser o tipo que por alguma razão você tinha que ser. A pergunta não está aqui, mas muitas pessoas perguntam também. Eu tenho 3 irmãos, então logo eles são os mesmos tipos meus? Porque, né, já que a gente foi criado aí na mesma família, teve as mesmas influências enquanto ambiente? Não. Pode ser que sim e pode ser que não. O que a gente vê na prática é que é o que tinha que ser. E na sua grande maioria são tipos diferentes. Criou juntinho ali, pode ser irmão, pode ser quadrigêmeos.
Os quadrigêmeos juntinhos, aquela confusão toda, para quem tem gêmeos, imagina quadrigêmeos, né? Mas a interpretação é completamente diferente de uma pessoa para outra, de um ser humano para outro. E aí, por isso que acaba se desenvolvendo outros tipos. O Marcos está perguntando também, né? Relacionamento marido e esposa é importante para saber qual é o tipo do eneagrama do cônjuge, né? Verdade, né? Marcos, aumentando um pouquinho a sua pergunta, tá? Que também sempre aparece. O tipo X dá certo com o tipo Y? Vai dar certo se tiver amor, se tiver respeito, se tiver compaixão, se tiver entendimento entre o casal. Saber qual que é o tipo do outro é importante? A pergunta central é importante, né? Eu vou te responder para mim. Aliás, vai casar com uma pergunta aqui que é o seguinte. Eu posso fazer um eneagrama com a minha filha? Qual que é a idade mínima? Então vamos falar aí das relações íntimas. Cônjuges, na sua pergunta, pais e filhos, sócios e por aí vai. Gente, quando a gente faz um eneagrama com as pessoas próximas da gente, a gente tem uma possibilidade muito grande da gente evoluir e crescer juntos. E a gente sabe que quando a gente tem relações próximas, a possibilidade de conflitos é muito grande. Vai falar que você não conhece história de marido e mulher que brigam, de pais que brigam com filhos, filhos que brigam com os pais, sociedades que se desmancham e por aí vai. Por quê? Conflito. E, gente, a grande maioria a gente sentar aqui para fazer uma mentoria individual, em 2 minutos aparece. O problema dos conflitos está atrelado ao relacionamento. E o não entendimento do relacionamento está atrelado à falta de conhecimento. Marcos, você pode viver o resto da sua vida sem saber qual que é o eneatipo, o tipo da sua esposa. Sem saber qual que é o seu também, claro. Se você chegou até aqui sem saber, naturalmente, você vai continuar sobrevivendo aí, claro, sem saber. Mas o que é a grande oportunidade que a gente tem? Assim como eu tive com a Valéria. Nós não conhecíamos o eneagrama. Em uma determinada época da nossa vida, a gente começou a buscar aí um pouco mais de autoconhecimento e foi nos apresentado o eneagrama. E a gente foi fazer o treinamento de eneagrama sem você saber, sem nós sabermos o que vocês já sabem nesses 32 minutos de live. A gente foi muito cru. E de repente, a gente descobriu que a gente tinha muita possibilidade de nos conhecer, mas mais do que isso, se entender como casal. Porque muitas coisas que a Valéria descobriu durante o treinamento, que eu descobri durante o treinamento, é muito íntimo meu e muito íntimo dela. Mas outras centenas de coisas que a gente descobriu fazia parte do nosso relacionamento. E poderia influenciar, como vinha influenciando, positivamente ou negativamente. Aliás, gente, ontem, né, na live de ontem, eu falei, dando um exemplo real aqui. A Valéria gosta de ser amada de uma maneira, de saber que é amada de uma maneira. Por exemplo, quando eu a reconheço. Então, quando eu faço um elogio, quando eu falo da roupa, quando eu falo da unha, quando eu falo de um jantar, quando eu falo que o que ela executou, que o que ela realizou, e não vai dar para eu estender aqui nesse exemplo, mas enfim, está curioso, assiste a live lá depois. E aí ela vai se sentir amada. E eu, gente, não precisa me reconhecer não. Não precisa bater palminha. Claro que eu fico feliz quando isso acontece. Claro que quando eu vejo os coraçõezinhos subindo aí, eu fico muito satisfeito. Mas é por outra vertente. Eu sei que eu sou amado pela Valéria por outros caminhos. E claro, isso nos ajudou. Também eu dei esse exemplo ontem, né? Também nos ajudou e nos ajuda a ter a criação, a se comportar como pais de um jeito muito mais racional, no sentido de agir com emoção ou racionalidade, do que a gente agiria antes com os nossos filhos. Então, sim, é importante, se vocês querem aí entrar nessa jornada, entrar nesse processo de ter uma relação mais fortalecida. Não estou falando que a sua relação, Marcos, eu te tinha dito, né? Se eu te conheço, eu não estou lembrado.
de ter uma relação mais forte, ter uma relação mais fidelizada, enquanto compaixão mesmo, enquanto respeito, que é natural, como eu disse, em qualquer outra relação íntima. E aí essa pessoa me perguntou também, né, se poderia fazer com a filha. Está respondido, deveria, e aconselho que se faça com pais e filhos, sócios e por aí vai. O processo de crescimento vai ser muito mais fortalecido quando então tem essa possibilidade de fazer juntos. E a pergunta, uma outra pergunta que eu casei as duas, qual que é a idade mínima? A idade mínima é por volta de 13, 14 anos, porque já tem um pouquinho de maturidade, já está entrando aí naquela fase de não tão infantil. Vamos falar assim, saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência ali, já está apto para começar a saber muita coisa de si, porque já sabem de muita coisa. Aliás, né, pela tecnologia de hoje, a molecada sabe de coisa aí que eu vinha saber quando eu tinha 11, 12 anos de idade. A molecada com 5 já está sabendo. Então, sim, para entrar nesse processo de autoconhecimento, do jeito que a gente aplica o Enneagrama, 13, 14 anos. Mas tem um autor que eu gosto muito, que é André Prudente. Ele é pioneiro no mundo, não só no Brasil, mas como no mundo, para trabalhar Enneagrama já para as crianças. E é crianças que eu estou dizendo, gente, 2, 3 anos. Claro que não é esse Enneagrama do jeito pedagógico que a gente ensina hoje. Aliás, andragógico, já que é para ensino para adultos. Então tem uma pegada muito mais infantil, muito mais leve, mas basicamente é: criancinhas, vamos aprender a trabalhar com as suas emoções? Com a raiva, com a tristeza, com o medo. E, claro, as crianças de hoje, então, podem ter essa oportunidade muito mais de fácil acesso do que a gente teve, do que nossos pais tiveram. O que são flechas? Flechas são outro caminho de crescimento, assim como as asas, mas que tem outros movimentos, muito mais profundos, que a gente naturalmente percorre, mas também, antes de conhecer o Enneagrama, a gente talvez não consiga fazer esses links. Deixa eu pegar aqui uma pessoa que fez o Enneagrama conosco, a Nanda. A Nanda fez o Enneagrama conosco e se identificou no tipo 7. Naturalmente, o tipo 7 se desintegra no tipo 1 e integra no tipo 5. Rapidamente, gente, eu vou pegar esse exemplo aqui, já que a pessoa não abriu para a pergunta especificando qual que era o tipo. O tipo 7, quando ele estressa... Quem que é o tipo 7? Falei ontem, coincidentemente, né, Nanda? O tipo 7 é aquela pessoa alegre, para cima, que foge do perigo, que foge do conflito, que foge da dor. Então, a máscara do 7 é: uhul, tá tudo lindo, maravilhoso, vamos que vamos, positividade, a vacina está chegando e semana que vem já pode tudo, aliás, vamos comemorar hoje. Beleza. Mas hoje eu não posso comemorar porque eu ainda não tomei vacina. Hoje eu não posso comemorar, nem semana que vem, porque a gente nem sabe que dia que vai começar. E olha, amanhã você tem que ir no banco resolver lá um problema de um cheque que foi devolvido na sua conta. E aí o tipo 7 estressa, porque ele vai ter que entrar na dor, ele vai ter que ir no banco, encontrar um monte de gente, pegar uma fila, pegar um cheque devolvido, descobrir que aquele cliente dele, que ele nunca imaginava, não conseguiu cobrir aquele cheque, e aí de repente aquele saldo negativo deu um outro problema, estressou. O que o tipo 7 faz na hora? Aquela pessoa então tão despojada, tão para cima, tão alegre, se vê necessariamente obrigada a fazer alguma coisa para agora, metódica, seguir um procedimento, porque ele está lá na casinha do 1, que naturalmente para o 1 ele já é assim, ele segue regras, faz as coisas certas, gosta de andar na linha. O tipo 7 não gosta disso, e aí ele vai ter que suar para poder contornar aquela situação, porque isso não é natural para ele, vem quando ele está estressado, e ele vai ser obrigado a resolver aquela situação. Mas vamos pegar outra flecha, que inclusive a gente chama de contra-flecha, que é um caminho mais complicado,
para a gente, independente do tipo, seguir, que é a contraflecha. No caso do 7, a contraflecha é o tipo 5. Então, quando ele está bem, quando ele abaixa essa euforia toda, essa alegria, que no fundo a gente sabe que é muito vazio por trás disso tudo, quando ele resolve centrar, concentrar, falar muito menos, porque a gente viu ontem também que o estilo de comunicação do tipo 7 é tagarela. Então, quando ele centra, ele vai lá para a casinha do tipo 5, e no ponto 5, o que ele faz? Ele pega a energia do tipo 5, que é alguém muito mais centrado, que quase não fala, que quase não se expressa, não tem necessidade nenhuma de chamar atenção. E aí é exatamente onde o tipo 7 encontra aí a sua leveza, a sua real paz. É quando o tipo 7 começa a ler um livro e termina. É quando o tipo 7 se vê sem a necessidade de se conectar com ninguém no final de semana. Ele está bem, ele está preenchido com ele mesmo, na paz, tranquilo, em casa, assistindo Netflix, sem nem saber onde é que o celular está andando. Então, as flechas, é isso que são as flechas, e é para isso, por isso, né, que é importante a gente saber o para que as flechas funcionam, para a gente tomar consciência para onde que a gente vai quando a gente está estressado e para onde que a gente vai quando a gente está bem. É mais ou menos por aí. É desse jeito, né, Nanda? Centralizar de boas aqui sozinho, exatamente. Um tipo pode ter duas flechas? Já respondi, né? As duas flechas porque uma é a favor da flecha e outra é contra a flecha. O que o tipo tem de bom? Parece que todos são ruins. Isso é uma dúvida que geralmente aparece, né? Quando a gente vai falar das personalidades dos tipos. Parece que é tudo ruim, não tem tipo bom. O que esse tipo tem de bom no final das contas? Estou no 5 quando deito na rede, na varanda, e fico ali de boas, escutando uma música sozinha. E aí, abaixa a energia, né, Nanda? É muito menos, é escutar o silêncio. E isso provavelmente preenche. Gente, então, respondendo aí, o que cada tipo tem de bom? Muita gente pergunta isso, né? Pô, mas eu conversei aí, estava numa roda de conversa, a Nanda, a Fernanda e a Mônica, e eu só vi o pessoal descer o pau em cada tipo. Parece que não tem nada de bom, meu Deus, eu não quero ser tipo nenhum. Porque geralmente quando a gente vai falar dos tipos, a gente naturalmente lembra do lado sombra de cada um. Se a gente está falando que a gente é movido pelas nossas emoções, e esse exagero das emoções trazem muito conflito, esses conflitos vão desencadear o quê? Lado sombra. Imagina então, acabei de dar um exemplo real aí, gente. Imagina alguém tipo 7 estressando. O que ele não vai é deitar numa rede, ficar curtindo o som ali do silêncio, dos passarinhos, de boas, como se diz a Nanda. Não vai, ele vai estressar. E esse estresse desencadeia aí uma série de situações complicadas. Vamos chamar de complicadas. Mas quando a Nanda está de boas, quando a Mônica se integra no tipo 4, porque a Mônica é tipo 2, quando a Fernanda, como tipo 3, se integra no tipo 6, o que acontece? O que acontece quando a gente está bem? Olha só, o tipo 1 nos ensina a ser disciplinado, a ser criterioso. O exagero dessas características que eu vou falar aqui agora, claro que são ruins, mas quem é que não gostaria, quem é que não deveria ser disciplinado? Falar que vai começar um regime e começar de verdade. Falar que vai chegar a meio-dia e chegar a meio-dia. Quem é que não deveria ser disciplinado? Então o tipo 1 já tem isso por sua natureza. E ele nos ensina, para quem não é, ser disciplinado. O problema é quando o tipo 1 vira o disciplinador. Aí ferrou tudo. O tipo 2 nos ensina a ser afetuosos, a ter muito mais compaixão com as outras pessoas, a demonstrar carinho,
a verbalizar esse cuidado, esse carinho todo, que só ele sabe fazer com tanta excelência. O problema é quando ele se torna pegajoso. Tamanho afeto e vira aquela pessoa que acaba te abafando. Mas no lado luz, na consciência, nos ajuda, nos ensina a ser afetuoso. O tipo 3 nos ensina a ser eficientes, nos mostrar que dá para fazer mais rápido, dá para fazer focado num objetivo, numa meta, num caminho a ser seguido. Quem é que aí talvez seja procrastinador e não gostaria de ter assim uma eficiência, de começar uma coisa e não terminar enquanto não concluir? O tipo 3 é um professor para te ensinar isso. Não tem melhor do que ninguém do que o tipo 3. O tipo 4 nos ensina a ser sensíveis, porque é importante a gente ter sensibilidade. As pessoas insensíveis nesse momento estão passando vergonha, porque estão andando na rua sem máscara. Tá ok, quer andar sem máscara, anda, mas tenha sensibilidade com o outro. Vai que você aí tem acabado de pegar aí esse raio desse Covid com a pessoa do seu lado, e você caminhando aí nesse passeio, sem querer querendo, sem ter essa sensibilidade, e passou para frente para uma outra pessoa que é grupo de risco. Então nos ensina que é importante ter sensibilidade, que é importante entender a dor do outro. O problema é quando o tipo 4 começa a entender dores onde nem existe. Começa a sentir dores onde nem tem. Claro que vai ferrar tudo. O tipo 5 nos ensina a ser estudiosos. Porque pensa numa pessoa que não vai sair falando qualquer asneira sem saber. Esse cara não vai sair, eu sou o professor de matemática, sem realmente conhecer de matemática. O problema é quando ele quer conhecer tudo, na profundidade de tudo, para depois começar a agir. Está aí o problema do tipo 5. Quando ele enfia a cara nos estudos e fica só no estudo, não vai para a prática. O tipo 6 nos ensina a ser cautelosos, a ter uma atenção, um cuidado. Aliás, falando de novo de cautela, máscara, álcool em gel, nos ensina então que é importante sim ter um mínimo de precaução. Quem sabe nos dias de hoje mais ainda. E quem não é precavido de jeito nenhum, o que acontece? Coloca aí 200 km por hora num carro, numa rodovia que não era para fazer 120. E ele acha que o carrão dele dá para ir a 200. O problema é quando tamanha precaução deixa o tipo 6 paralisado e ele não consegue tomar decisão nenhuma. O tipo 7 nos ensina que é possível sim, mesmo em meio a essa pandemia, ser alegre, ter um sorriso, ver o lado positivo de tudo isso. O que a gente pode aprender com tudo isso? E tem gente que até agora não aprendeu. A gente está indo aí para completar quase um ano de pandemia e tem gente que até agora não entendeu qual que é o lado positivo disso. Para a vida dela. Porque cada pessoa vai ver de uma maneira. O problema é quando o tipo 7 vê positividade em tudo. Só vejo positividade. É bom demais uma vida só positiva, né? Tipo 7. Mas você sabe que não é assim. Por isso é importante encarar a realidade e diminuir esse exagero da felicidade. Mas não tem nenhum professor melhor do que ele. Se você está triste, liga para um tipo 7 que você vai ficar feliz. Liga para o tipo 7 que você vai dar uma firmada e falar, não, ok, tem coisa boa nessa história e vamos caminhar. O tipo 8 nos ensina que é importante sermos fortes, que é importante encarar essa realidade, doa que doer, e seguir em frente, marchando, caminhando, doa que doer. Porque se a gente deixar se entregar, daqui a pouco a gente deita e não chega a lugar nenhum. O problema é quando o tipo 8 pega essa força e sai regaçando aí igual um trator, passando por cima de todos os sentimentos. Tem uma fala muito exagerada, como a gente viu aí naquela live, né? E por aí vai. De novo, o problema não é a força.
É muito bom ter força. Aliás, é um professor para nós. Mas o excesso traz essa dor de cabeça. E o tipo 9, para a gente fechar então esse círculo aí dos 9, o tipo 9 nos mostra que é importante sermos bons ouvintes, sermos imparciais, pacíficos, ter essa habilidade de diplomacia. Eu escuto um, eu escuto o outro e não saio julgando. Aliás, eu postei um vídeo aí fantástico sobre o julgamento. A Valéria me mandou ele hoje cedo, eu falei, já vai para o IGTV, muito bacana. Uns a gente tem que compartilhar mesmo, né, gente? Depois vocês acessam lá, fala de julgamento. Com total certeza, absoluta, se é que vocês me conhecem aí, o cara lá do vídeo não é tipo 9. Não é. Porque uma coisa que o tipo 9 não faz é sair tomando decisão assim, como está lá no vídeo, através de um currículo. Em contrapartida, essa pessoa tão boa ouvinte, tão pacífica, às vezes ouve um lado, ouve outro, ouve um, outro, ouve outro, e acaba não tomando decisões na vida, e acaba se tornando procrastinador. Vem, gente, todos têm pontos positivos, e muitos pontos positivos, que aliás eu falei que só uma palavrinha de cada um. É muito ponto positivo. Mas mesmo eu tendo falado um ponto positivo, que talvez são os destaques de cada um, o exagero deles traz uma confusão danada. De vez em quando eu brigo com a minha flecha tipo 1 na hora das provas, porque quero fazer rapidão. Daí o tipo 1 me obriga a fazer parte por parte, já estou acostumada. É isso aí, né, Landa? Não vou falar em prova não, imagina o tipo 7 na sala de aula. Senta na cadeira, não abaixa a cabeça se a aula tiver uma porcaria, não faz piadinha, não joga bolinha de papel para ninguém, não escreve recadinho pro coleguinha do lado, e tem que chegar aqui, sentar e assistir a aula. Eu tinha uma professora que era assim, sabe? E aí a aula dela era ruim, mas ruim. Para ruim tinha que melhorar demais. E aí ela ia lendo o livro, e ela nem era do Brasil, e aquilo me dava um sono, e eu baixava a cabeça. E não podia baixar a cabeça não. Eu fico pensando os tipo 7 na aula dela. Mandava embora da sala toda hora, porque, não dá para ficar nessa aula. Não dá para ficar sentadinho, concentrado. É mais ou menos por aí, né? Aí estressa mesmo, não tem jeito. Gente, mais alguma pergunta? Momentos finais? Se tiver, o momento é agora. E se você achou interessante essas perguntas, se respondeu de alguma maneira, se respondeu coisas que você nem estava buscando, e achou interessante, compartilha aí, clica nesse aviãozinho, manda para outras pessoas que vocês acreditam que possa ter aí grandes oportunidades através do autoconhecimento. E se você ficou mais curioso, se você quer saber um pouquinho mais, vai acompanhando as nossas lives aí, os nossos posts. Quer saber um pouquinho aí, está curioso? Entra aí no nosso feed, tem muita coisa compartilhada aí, gente. A gente sempre vai publicando vídeos, textos, imagens, e de alguma maneira possa te impactar, te ajudar aí se descobrindo, se entendendo, tendo aí então essas relações muito mais saudáveis, muito mais leves, mais conscientes. Eneagrama não é mágica, você não vai mudar da noite para o dia, mas eu te garanto que seja através só dessa live, alguma coisinha vai mexendo, alguma fichinha vai caindo, e você vai tomando consciência, e claro, de uma forma mais compacta, um pouco mais concentrada, que te acelera de alguma maneira aí essas possibilidades, embora não seja da noite para o dia. A gente tem aí as possibilidades de se enxergar através da jornada do autoconhecimento proporcionado pelo Eneagrama. Quer saber um pouquinho como é que funciona? Acesse o link da minha bio. Se você achou interessante, clica lá. É muita informação, explicando bem detalhadamente o que é, como que funciona, dia, horário, preço,
enfim, tem depoimentos, tem uma série de coisas aí, e às vezes você nem precisa disso tudo. Talvez você precisa conversar aí com alguém que já fez o Enneagrama, que às vezes você já ouviu falando aí, tipo 1, tipo 3, tipo 9, e entre em contato com essa pessoa. Talvez essa pessoa seja a melhor pessoa, já que você confia nela, para te explicar se de fato o Enneagrama muda ou não a vida de alguém. Aliás, corrigindo, o Enneagrama não muda a vida de ninguém, gente. Mas se através do Enneagrama, cada pessoa pode sim dizer seu sim, dizer eu me permito me conhecer e me transformar e ser a partir de agora então uma pessoa muito melhor do que eu já achava até que era. E aí tendo resultados aí realmente, por isso que eu chamo de Enneavida, Enneagrama para a vida. Não vai ser uma coisa que vai durar ali um dia ou outro, ou durante só a jornada. Aliás, é por isso, gente, que eu apresento essa garantia do treinamento. São duas garantias, aliás. Você fez o treinamento e começou a fazer o treinamento, 30 dias depois, você achou que o treinamento não está tão legal, que não está valendo a pena, que não, sei lá, não quero saber. Você achou que não está colando. Eu devolvo, basta você me mandar lá uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, me liga, eu te devolvo todo o valor que você investiu, simples assim, não tem asterisco não, gente, é isso, está escrito lá no link da minha bio. E tem a garantia 2, se essa estiver sendo pouca, tem a garantia 2, você começou a jornada conosco, assistiu as 9 aulas aí ao vivo, acompanhou mesmo cada uma das etapas, e aí chegou no final, fez a mentoria individual, porque tem um bônus também, viu gente? Que é só para quem está online. Não, a gente não oferece isso no treinamento presencial. Mas no online a gente oferece, que é uma mentoria individual comigo. Durante aí 1 hora, a gente vai fazer esse bate-papo, só nós dois, para eu poder te ajudar de alguma maneira sob a luz do Enneagrama. Fez isso tudo, você ainda está achando que o Enneagrama não colou, cara, não foi para mim, não valeu a pena, não tive aí uma evolução que eu esperava? Continuo tranquilo. Além de devolver cada centavo que você investiu, eu ainda te pago mais R$500. Não vai pagar o tempo que você investiu. Porque a gente está falando aí de um treinamento de 36 horas, é o que é divulgado, né? Quem já faz sabe que o negócio pode estender aí, sabe lá para qual carga horária. Mas se ainda assim achar que não valeu a pena, beleza. Aciona a garantia. Pelo menos dinheiro você não vai perder, aliás, ainda vai ganhar aí um trocado, ok? Isso é para a gente mostrar, para eu mostrar para vocês, se vocês aí, se tem alguém que não me conhece, que não conhece a 11 treinamentos, que não sabe, né, se a gente entrega o que está prometendo ou não, é um jeito de a gente provar isso. E aí, acho que assim a gente fica um pouquinho confortável para poder combinar, fazer esse combinado aqui no fio do bigode, como que funciona. E tá tudo lá, enfim, tá divulgado aí no site, na série de lugares aí que vocês vão ter acesso. É mais ou menos assim. Se conversar com a Ananda, gente, tem esses efeitos colaterais. Eu falei ontem na live, né, para quem não entendeu a piadinha aí, se conversar com a Ananda, vai fazer tatuagem na canela, aí o negócio desanda, viu? Mas aí cada um com seus problemas, cada um sabe com quem que anda, né? Então os amigos da Ananda sabem com quem que está andando, e tá tudo certo. Sabe aquela história de galinha que acompanha pato morre afogado? Amigo que acompanha a Ananda pode amanhecer com a canela tatuada, e tá tudo certo, e estão aí amigos até hoje, segue o jogo, né? Você não entendeu essa piada não, né? Entra lá na live de ontem que você vai entender a história toda, o que o Enneagrama pode fazer com a vida das pessoas. Tem uns efeitos colaterais, viu gente? Mas isso aí a gente viu que no final das contas deu tudo certo, né? Gente, é isso, muito obrigado até aqui. Ainda tem alguma dúvida? Me manda, como você sabe, o canal é aberto, me manda aí no direct, WhatsApp, sinal de fumaça, me liga, manda áudio, manda uma cartinha, manda um telegrama, manda o que você quiser. Manda que eu vou te responder à medida do possível, ok? Gente, obrigado, até a próxima, valeu, até mais, tchau, tchau.